Bora, galera, vamos que tem muita coisa pra gente falar hoje sobre seleção brasileira, sim! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, isso nos ajuda bastante, tá? Vale relembrar, seleção brasileira, Brasil e México, ó, tá aqui, deixa eu ver aqui, desse lado de cá, ó, Brasil, México, dia 8, daqui a sábado, né, daqui a 2 dias, daqui a um dia, depender de como você vai ver o jogo, no mesmo dia que você vai estar vendo aí. Enfim, a internet tem dessas coisas, né? Vamos que vamos. Vamos trazer todas as informações, vamos bater um papo sobre seleção brasileira, que tem muita notícia hoje sobre seleção brasileira. Nessa preparação para a Copa América, Brasil, junto com outras tantas seleções, se preparando para as competições que vêm por aí, seleções da Europa se preparando para a Eurocopa, as seleções americanas, né? De todo o continente americano, como um todo, todos os continentes americanos, América do Norte, América do Sul, América Central, todo mundo se preparando para a Copa América. O Brasil não é diferente, tá na Copa América que vai começar também, não é só a Eurocopa que tá chegando por aí. E a seleção brasileira tem muitas novidades e a gente vai trazer algumas novidades para vocês também. Brasil tá completo, né? Vale ressaltar isso. O Brasil já começou o período de treinamento, então o Brasil tá completinho. Você já tá vendo aí imagens dos treinamentos da seleção brasileira. Tinha alguns jogadores que estavam faltando, principalmente jogadores que venceram a Champions League, Vini Júnior, Éder Militão, enfim, todo mundo já chegou. Todo mundo já está começando a treinar com bola e essas são boas notícias, diga-se de passagem, já está todo mundo bem. Outra boa notícia que a gente tem aí é a questão do Gabriel Magalhães, né? Gabriel Magalhães, ele está recuperado, né? Já está 100%, 100% não, mas ele já está recuperado, inclusive hoje já participou da atividade com bola. Ele estava com problema no ombro, né? Diferentemente do que aconteceu com o Ederson, que foi cortado pela seleção, né? O Gabriel Magalhães, a comissão médica da seleção, disse que ele teria condições de permanecer, né, no elenco, ele teria condições ainda de estar com a equipe e muito provavelmente isso contou, né, na hora da decisão. E essa decisão foi tomada, ele ficou, né, estava se recuperando e a boa notícia é que ele que estava com a lesão no ombro já começou a treinar com bola. Muito dificilmente a gente vai ter o Gabriel jogando aí contra o México, muito dificilmente, mas, né, para a Copa América, sim, para a Copa América, se ele já treinou com bola agora, sem sombra de dúvidas, para a Copa América ele deve estar 100% preparado. E aí a dúvida é saber se ele vai ser titular ou não. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer, que a gente vai analisar aqui, inclusive, alguns prováveis, porque tá difícil saber qual é a seleção brasileira que vai a campo contra o México, tá? Vai ser muito complicado a gente saber qual vai ser a seleção, porque o que tá acontecendo no Brasil, no mundo inteiro, são que as seleções estão indo com incógnitas. Nenhuma seleção até agora, no primeiro amistoso que fez, atuou com sua seleção principal ou a seleção titular, aquela formação que vai começar as competições que vão disputar. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Todas as seleções estão fazendo testes ou estão poupando jogadores. Resta lembrar que boa parte desses jogadores que vão disputar essas competições, eles atuam no mercado europeu e lá é final de temporada. Então, o que se pode fazer, né, para que esses jogadores tenham um pouco mais de descanso, está sendo feito. Eles estão fazendo os treinamentos no dia a dia, mas, sem sombra de dúvidas, boa parte deles só vão realmente atuar nas competições. E aí os amistosos estão sendo utilizados pelos treinadores para fazer testes, né, para colocar outros jogadores para rodar, os que não atuam principalmente na Europa, que estão em meio de temporada, muito provavelmente há uma probabilidade desses jogadores atuarem. Na seleção brasileira não é diferente. Brasil que treinou com bola, você está vendo imagens aí do treinamento, Brasil fez o treinamento com bola e já se mandou, já pegou lá o transporte, já foi para College Station, lá no Texas, tá, onde vai ser o amistoso contra o México, tá? E aí a gente sabe, os jogadores eles vão ainda, né? Não foi o último treinamento, lá em College Station, eles vão lá para o ESPN Wide World Sports Complex, que é o complexo esportivo Wide World da ESPN, onde a seleção brasileira vai treinar, né? Vai realizar o seu último treinamento, vai ser amanhã, né? Pela manhã, e aí depois desse último treinamento a gente já pode começar a tentar espelhar que seleção é essa que vai a campo. Então vai ter esse treinamento
treinamento ainda lá no Texas, antes da partida do México. Claro, vai ter o treinamento de reconhecimento do estádio, aquela coisa que a gente já sabe, aquele protocolo que todas as seleções seguem especificamente. Com a seleção brasileira não vai ser diferente. E a notícia é como a gente falou mesmo, né? A gente teve aí o retorno do Gabriel. Gabriel treinou com bola, e aí a seleção agora está 100% completa, não tem nenhum jogador. O Ederson realmente não tinha condições de se recuperar da sua lesão, foi cortado. Rafael de São Paulo foi chamado, né, para a Copa América, deve ser, sem sombra de dúvida, o terceiro goleiro. E aí abriu um espaço, né, uma lacuna ali no gol, porque o Ederson é titular absoluto, né? Essa deve ser o primeiro problema aí do Dorival. Será que ele vai fazer teste? Será que ele vai de Bento de novo? Que será que o Dorival está aprontando para esse jogo? Será que o Dorival vai com o time efetivamente titular? Será que o Dorival vai fazer mais algum teste? Será que o Dorival vai colocar jogador para rodar? São grandes dúvidas. A gente tentou espelhar aqui uma seleção brasileira que vai vir a campo, tá? A gente tentou aqui espelhar uma seleção brasileira que vai vir a campo para que a gente possa tentar começar a conversar, né? Porque existe essa possibilidade que a gente está falando aqui dos jogadores que estavam atuando principalmente na final da Champions, esses jogadores chegaram agora, questão do Vini Júnior, Éder Militão, deles não atuarem, né? Deles não atuarem, porque obviamente você não tem tanta necessidade assim de colocá-los em campo. Seria até uma oportunidade do Brasil rodar o elenco. Mas a gente fez aqui duas possibilidades frente ao que a gente já tinha visto nos treinamentos e obviamente aquilo que a gente vem dialogando com o pessoal que está cobrindo lá todos os dias. Uma das possíveis formações é essa daí, ó. E aí a gente vai tentar ver o que a gente pode se articular. E aí, essa escalação que a gente colocou aí, toma como base os treinamentos, toma como base aquilo que o Dorival estava fazendo e também, obviamente, toma como base a possibilidade da utilização do Rodrigo, do Vini Júnior e do Éder Militão, obviamente, mas não sendo ele o titular. Então essa é uma possível formação da seleção brasileira, que pode vir aí com o Alisson, goleiro, e ele deve ser o titular. Não acho que o Bento vai ser titular, não acho que o Rafael, talvez até possam ter possibilidades nesses amistosos, mas eu acho que nesse primeiro amistoso vai de Alisson. Acho que vai de Alisson, goleirão. Passou boa parte da temporada lesionado, né? E a gente sabe como é complicado quando você está lesionado, voltar, pegar ritmo novamente. O Alisson foi muito prejudicado nessa temporada por conta de lesões, mas, enfim, agora está 100% recuperado. Acredito que o Dorival vá com ele do começo ao fim. A gente está acreditando aqui, está apostando nisso. Na lateral a gente deve ter o Danilo. Na zaga, muito provavelmente Marquinhos e Beraldo, que é a dupla do PSG. Muito provavelmente, tá? Contando, obviamente, que o Militão pode dar uma segurada e contando também, muito provavelmente, a probabilidade do Gabriel Magalhães não ser aproveitado já nesse primeiro amistoso. Então a gente pode ter essa formação com Marquinhos e Lucas Beraldo, tá? E o Wendel na lateral. Deve ser, não deve fugir muito disso. Ali no meio a gente deve ter o Lucas Paquetá, né? O Bruno Magalhães e o Douglas, né? Talvez seja uma possibilidade. Essa é uma das formações, tá? Depois a gente vai trazer uma segunda possibilidade também que está sendo veiculada sem alguns jogadores e com algumas alterações, principalmente ali naquele meio campo. Mas o meio campo não deve fugir disso. Lucas Paquetá e o Bruno, eles são titulares. Isso aí é inegável. E eles devem ir a campo. Principalmente Paquetá, que está vivendo aquele momento todo de probabilidade de punição, de ficar afastado do futebol aí por um tempo. E é uma consequência real que pode acontecer. Mas na seleção ele está em alta, está jogando bem. E acredito muito fielmente que o Brasil, só o fato de mantê-lo na convocação, né, já indica que está confiando, né, que está confiando aí no Paquetá. E aí a gente deve ter o Bruno Guimarães, também acho que é titular inquestionável dentro desse meio da seleção, dentro daquilo que a gente viu enquanto convocação. Acho que é muito difícil não ter. E o Douglas pode ser uma aposta, né? Já que esse terceiro homem ali de meio campo pode estar... a gente não sabe qual a característica que o Dorival vai trazer. O Dorival que gosta de um time, né, de mais marcação, mas gosta de um time com a transição rápida. Há uma probabilidade real do Douglas aí entrar nesse meio de campo. Lá na frente, obviamente, essa é uma formação que a gente acha que deve ser a titular, né? Eu acho muito provavelmente essa pode ser a formação titular, que é o Rafinha,
o Rodrigo ali jogando pelo meio, né? Inclusive saiu a numeração da camisa, daqui a pouco a gente mostra a numeração da camisa para todo mundo, mas o Rodrigo deve jogar ali centralizado e o Vini Júnior oscilando ali no lugar onde ele joga, onde ele entende, naquela parte de campo que ele domina e é o melhor do mundo. Claro, seleção brasileira nos jogos que fez com o Dorival, apresentou uma variação trazendo o Vini algumas vezes ali como um falso 9, aparecendo ali como um falso 9 por trás da zaga, né, fazendo aquele balão. Em vários momentos ele apareceu isso jogando com o Dorival, então acreditamos que isso pode acontecer também, né? Mas a priori, naquele posicionamento ali fica o Rodrigo, mas com o Rodrigo com um pouco mais de liberdade, de circular mais, inclusive pelo meio, ajudando ali no meio. A gente viu isso em outras possibilidades e isso deve acontecer. Esse é o time mais provável, tá? Agora, claro, a gente não sabe, repetindo para vocês, se o Rodrigo e o Vini Júnior eles vão para campo, né? Existe aquela corrente que diz que não tem necessidade de colocá-los agora, nenhuma seleção do mundo está indo com seus titulares, é muito difícil e de fato não tá. Você tem visto aqui no canal na rede, a gente tem trazido muito os amistosos que estão sendo realizados, principalmente pelas seleções europeias, né? E as seleções europeias não estão colocando os seus principais jogadores, né? A gente teve amistosos da Inglaterra, poupou meio time, talvez até mais, acho que só entrou com 3 titulares, Espanha poupou, aí depois a gente foi fazer a Alemanha também poupou, depois foi colocando os titulares, Holanda também poupou boa parte do time, enfim, seleções estão poupando, eu não sei se a seleção, a Argentina também poupou jogadores, Portugal, Cristiano Ronaldo não jogou, porque tinha jogado a final lá da Champions da Ásia, né? E aí ele também foi poupado, enfim. Então é uma possibilidade, é uma probabilidade, a gente não sabe dizer qual vai ser a avaliação. Eu acredito que os jogadores querem jogar, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o único que não foi poupado, a única grande estrela que não foi poupada, duas, né? O Griezmann lá na França e o Mbappé, mas é porque o Mbappé ele tá buscando metas pessoais na seleção francesa, né? O Vini Júnior também na seleção brasileira, mas acho que esse muito provavelmente, a não ser obviamente que nesses 2 amistosos você sai ali o Rafinha e entre o Endrick ali naquela posição para oscilar também com o Rodrigo, porque aí você dá a possibilidade do Rodrigo tanto ir caindo ali no posicionamento do Vini Júnior, como o Rodrigo também fazendo posicionamento ali do Endrick e o Endrick fechando um pouco mais. É uma probabilidade também interessante, mas eu não acho que ele vá queimar o Rafinha logo de cara assim não. Acho que ele ainda vai insistir, apesar do Rafinha não ter feito bons jogos nos últimos jogos em que atuou, mas acredito que o Rafinha ainda esse deve ser o trio titular da Copa. A dúvida é se vai ser assim contra o México. A gente também fez aqui uma outra variação, tá? Uma outra variação para considerar justamente a probabilidade de não ir o Vini, né? Não ir o Vini Júnior, não ir o Rodrigo e não ir essa galera que jogou aí a reta final, mas aí apostando já com o Militão. E aí a gente fez essa outra possibilidade que também pode ser uma possibilidade bem real, né? Que aí seria modificando o meio campo, ali no lugar do Douglas a gente colocando o Andrés, uma probabilidade também. O Andrés entrou muito bem no jogo e no último jogo e deu uma consistência diferente, deu mais velocidade ali naquele meio campo, pode ser uma alternativa, principalmente nesse jogo contra o México, que é uma formação que, na minha opinião, pode ser bem alternativa. A gente pode ter o Militão, que apesar de ter jogado lá a final da Champions, apesar de ter sido reintegrado, já precisa de sequência, porque é um jogador que passou muito tempo parado, ele precisa de sequência, e para chegar na Copa América, acredito que ele precisa de mais sequência de jogo, e aí pode acontecer o inverso, né? Como você teve Rodrigo e Vini atuando muito pelo Real Madrid, e o Militão voltando agora só nessa reta final, você pode segurar os dois e você soltar o Éder Militão para ele já ir incorporando ali junto com o Marquinhos. Você teria uma inversão, seria Militão e Marquinhos ali naquele meio, as laterais permanecendo as mesmas. Acho muito difícil que o Bento seja titular nesse amistoso. Também seguindo essa mesma métrica, né, do Éder Militão lá com o Alisson, os dois estão precisando de rodagem, os dois estão precisando de minutagem em campo, então é muito provável que os dois podem vir a ser escalados nessa possibilidade. Paquetá ali no meio, junto com o Bruno. Repito, Paquetá eu acho muito difícil ser poupado por conta de toda a problemática que está acontecendo. Isso até ajuda, né, de uma forma ou de outra, quando você vê o cara atuando, você vê o cara, enfim, isso pode, de uma forma ou de outra, ajudá-lo lá no julgamento junto à UEFA. Bruno Magalhães também deve estar ali, e a gente fazendo a substituição, testando ali o Andrés, pode ser uma alternativa, principalmente esse jogo para o México,
que, repito, nenhuma seleção do mundo está indo 100% com seus titulares. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Se o Brasil fizer isso, vai ser a primeira seleção que está fazendo isso nos amistosos. E aí lá na frente uma formação bem diferente, né? Com o Gabriel Martinelli, né, atuando lá, substituindo, vou botar entre aspas, né? Substituindo o Vini Júnior, o Endrick jogando ali centralizado e o Rafinha de lado. Também é uma formação muito interessante, já que o Endrick sabe fazer muito bem esse homem avançado, esse homem lá na frente, esse homem, né, o centroavante, e o Rafinha é um jogador de velocidade. São dois jogadores interessantes que também podem fazer, né, se alternar. O Gabriel também é um jogador muito agudo, um jogador que busca muito também o meio. Então é uma probabilidade que a gente pode ter junto à seleção brasileira. Tá aí, essas são as possibilidades. Com esse time aí, fica um time mais solto, né? Fica um time mais aberto. Agora, claro, com o Endrick com um posicionamento, né, diferente, né? Caso ele vá atuar lá no lugar do Rafinha. Mas a gente acredita que são jogadores que podem atuar junto, e eu acho que também é uma formação muito interessante, porque você tem a velocidade do Rafinha por um lado, a velocidade do Martinelli por outro, né, sem aquele peso de ser ali tá o maior do mundo, tá o melhor do mundo, que é o Vini Júnior. A seleção pode encontrar mais leveza nessa situação. Esse deve ser o provável time. Agora, claro, tá todo mundo muito com a pulguinha atrás da orelha com relação à equipe que vai nesse primeiro jogo contra o México, porque é muito difícil prever. Justamente porque a seleção, o Dorival ele pode trazer, inclusive, uma seleção completamente nova, uma seleção completamente diferente, colocar o Rafael, por exemplo, pro gol, nesse primeiro jogo especificamente. No segundo eu já acho mais difícil, mas ele já pode colocar, por exemplo, o Rafael no gol, que não foi efetivamente testado ainda na seleção. Ele pode dar mexida ali na zaga, botar o Beraldo e o Militão, pode colocar outros ali. O Gabriel Magalhães eu acho muito difícil, que apesar de estar recuperado, repito para vocês, treinou com bola, né, mas não acredito que ele vá para esse jogo do México. Não tem nem necessidade de colocá-lo agora, né? E talvez dificultar ainda mais, ou voltar a lesão, apresentar alguma outra coisa. Segura um pouquinho, acredito que pode vir também. Pode mexer ali naquele meio, trazer jogadores novos. A gente precisa lembrar que tem muitos jogadores à disposição. Talvez uma das seleções mais internacionais, né, que a gente pode falar ali. Pode ter o Bremer também, a gente pode ver o Bremer pintando ali na zaga, Bremer junto com o Beraldo. São possibilidades, né? São possibilidades que a gente tem ali naquele meio. A gente tem, por exemplo, a probabilidade de o próprio João Gomes no lugar do Andréas com essa mesma formação, Paquetá, Bruno Guimarães e João Gomes, que pode ser um trio ali naquele meio, ou também pode fazer alterações, pode colocar o Douglas e o João ali naquele meio, o Ederson também, que está jogando bem lá no Atalanta, enfim. Podemos ter o Ian Couto pintando lá. A gente tem o Ian Couto que teve aquele problema, depois se afastou, depois voltou, estava jogando muito bem lá no Girona. O Arana, da seleção, né, que é o jogador que atua no Brasil, na seleção brasileira, que é até raro a gente dizer isso, mas sim, muito provavelmente pode ser até que o Arana pinte nesse primeiro amistoso como alternativa, né? Como alternativa mesmo de... Uma vez que o Brasil está precisando tanto de lateral, que lateral tem sido realmente o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, tem opções, a gente pode ter um time mexido, principalmente nesses setores. Não seria novidade se a gente tivesse essa situação. No ataque, eu acho muito difícil, por exemplo, ele com o Evanilson, mas é uma possibilidade, né? Evanilson tá jogando muito bem lá no Porto. Martinelli também. O PP eu acho mais difícil sair de primeira, né? Acho muito mais difícil sair de primeiro. Savinho também, acho muito mais difícil sair de primeira, mas podem ser opções para esse primeiro amistoso, entrando talvez no possível segundo tempo, tá? Eu tenho quase que certeza que Evanilson, Savinho, esses caras eles devem ser, o próprio PP, eles podem ser testados nesse primeiro amistoso. No segundo eu acho mais complicado, porque aí você já busca um ajuste maior, uma preparação maior, uma equipe já mais espelhando aquilo que você vai para a competição. Mas sem sombra de dúvidas, acho até que a gente pode pintar aí um Evanilson, não de primeira, mas pode pintar um Evanilson e um Savinho jogando, entrando no decorrer da partida. Essas são as opções. Esses são times, são variações, né, do jogo que a gente vai trazendo para vocês e que muito provavelmente pode acontecer.
Sei que não explica muita coisa, isso é fato, realmente. Você vai dizer, pô, não explicou nada, e de fato não explica, mas é porque, repito, as seleções do mundo estão todas assim. As seleções elas estão evitando, de fato, colocar seus jogadores titulares aí, talvez também sem necessidade, sem tanta necessidade assim. Pode ser uma possibilidade, pode. Eu particularmente acho um pouco mais difícil. Eu não acho que teremos isso de jeito nenhum. Não acho. Eu acho que a seleção brasileira vai poupar. Eu particularmente acho que a seleção brasileira vai segurar um pouquinho, vai fazer um pouco mais de testes. Alguns jogadores pontuais devem ser colocados para ganhar minutagem, que é o caso do Éder Militão. Eu acredito mais, inclusive, nessa segunda formação aí. Eu acredito que o Brasil deve ir exatamente com essa formação, dando minutagem para o Alisson, dando minutagem aí para o Militão, colocando ali o Andréas, que deixou mais livre ali, e até arrisco talvez um Ian Couto, ou não. Até porque não deu tempo ainda desses laterais se consolidarem como titulares. O Danilo fez uma partida, vou botar entre aspas, razoável, né? O Wendel precisa mostrar um pouquinho mais, o jogo rodou pouco lá com ele, então acredito que eles devem ganhar mais minutagem para provar aí pro Dorival que eles têm condições sim, né? Que esses jogadores têm condição sim de atuarem como titulares pela seleção brasileira. Vale sempre aqui a gente ressaltar, tá aí, ó, os grupos, né, da Copa América, né? O Brasil que tá lá no grupo D, e os grupos da Copa América são esses, lembrando para vocês, sábado agora e na próxima quarta-feira são amistosos, tá? O Brasil joga sábado contra o México, né, dia 8, 10 da noite, e na próxima quarta-feira joga 9h30, salvo engano, 9h30, contra os Estados Unidos. São 2 amistosos que a seleção brasileira faz. E aí estão os grupos, né? Aí estão os grupos da Copa América, que são grupos bem interessantes, diga-se de passagem. Vale a pena a gente ressaltar. A Argentina está lá no grupo A, né? Junto com o Canadá, Chile e Peru. Esse grupo não é um grupo tão difícil assim, né? Acho que a Argentina deve se classificar tranquilamente e deve ter uma briga ali entre Canadá e Peru, né? Em busca aí da segunda vaga, para ser segundo colocado, né? Não sei. Talvez, a gente não pode prever muita coisa, não. Lá no grupo B, a gente deve ter uma encrenquinha a mais ali, porque a gente tem ali Equador, Jamaica, México e Venezuela. O México já não é aquele México, né? Perdeu, inclusive, a Copa das Nações lá para os Estados Unidos, a Liga das Nações, no caso, né? A Nations League. Você tem um Equador que está numa situação muito boa, jogando muito bem. Você tem ali uma Venezuela que talvez seja considerada hoje a melhor Venezuela, né, da história, pode-se dizer assim. E vem para fazer uma competição mais forte, sem sombra de dúvidas. Esse grupo B tá meio encarquevado aí, tá difícil prever. Mas muito provavelmente a gente pode ter aí um Equador indo para cima e você tem uma briga mais forte ali entre México e Venezuela, né, para ser a segunda força do grupo. Lá no grupo C a gente tem Bolívia, Estados Unidos, Panamá e Uruguai. Aí eu já não vejo tanto problema, talvez Estados Unidos e Uruguai aí podem até se entrelaçar, se encarquevar. Esses Estados Unidos vem com uma boa seleção. Diga-se de passagem, a gente vai ter a prova disso na quarta-feira, quando a seleção brasileira encarar os Estados Unidos. Mas acho que o Uruguai passa aí em primeiro sem tantos problemas, né? Sem tantas problemáticas assim. E no grupo D a gente tem... o Uruguai deve ser o primeiro colocado, a segunda força ali deve ser os Estados Unidos. Não vejo algo muito diferente disso. Panamá e Bolívia não estão no nível dessas duas outras seleções. E no grupo D a gente tem também chatinho, pode-se dizer assim. Brasil, né, que está numa fase intermediária. Nós tivemos bons jogos ali com o Dorival, mas obviamente a gente não sabe como é que a gente vai ver em competição, né? Dorival sempre monta equipes competitivas, não acredito que seja diferente. Acho que o Brasil, inclusive, vai chegar para disputar. Essa Copa América. Não sei. A Colômbia está muito bem, diga-se de passagem. Costa Rica tem um time interessante, mas acho que não faz frente com relação à seleção brasileira, né? Enfim, e o Paraguai está com um time mediano, né? Não está com um time muito bom, não. Está com um time mediano. Acho que o Brasil classifica em primeiro aí sem problemas. A segunda força deve ficar ali realmente com a Colômbia. Acho difícil ficar com outras possibilidades. E é isso. Então, galera, a gente tá trazendo para vocês aí. Tem outra novidade interessante. Outra novidade muito interessante é que saíram aí as numerações da seleção. Deixa a gente fechar aqui o grupo, deixa eu fechar também aqui a minha imagem e a gente vai colocar para vocês aí a numeração da seleção brasileira. Saiu então a numeração da seleção brasileira, como é que cada equipe vai, quem é
quem, né? Dentro da seleção, dentro dos seus próprios números. Claro que isso não influencia muito, mas pra gente às vezes é importante, né? A galera quer saber. Então tá aí a numeração. O Alisson vai ser o número 1, o Danilo vai ser o número 2, o Militão é o 3, o Marquinhos é o 4, o Bruno Magalhães pegou o número 5, o Wendel vai ser o número 6, Vini Júnior o número 7, tá? Número 8 vai ser o Paquetá, o 9, a camisa 9 ficou lá com o Endrick, a 10 ficou com o Rodrigo, a lendária camisa 10 da seleção brasileira, fará, pelo menos na Copa América, o seu tour com o Rodrigo, tá? Rodrigo do Real Madrid, Rafinha vai ser o 11, número 12 ali é o Bento, ou seja, a tendência realmente é que o Rafael vai ser o terceiro goleiro, Bento o segundo goleiro da seleção, o Ian Couto ficou com a 13, o Gabriel Magalhães ficou com a 14, isso pode ser um indicativo, não sei, hoje em dia não mais, mas esse pode ser um indicativo que o Gabriel Magalhães vá ser observado, inclusive nesse primeiro período da Copa, apesar de ser talvez o zagueiro mais qualificado ali para estar junto com o Marquinhos, ou com o próprio Militão, não sei, enfim, é uma avaliação que quem vai fazer é só o Dorival Júnior. Mas, enfim, né, o João Gomes está com a 15, né, o Arana ficou com a 16, o Beraldo com a 17, né, o Douglas Luiz ficou com a 18, Davi Luiz, ó, com a cabeça aqui nos jogos que a gente está fazendo. O Andrés ficou com a 19, Savinho ficou com a 20, Evanilson com a 21, 22 é o Martinelli, 23 é o Rafael, 24 é o Ederson, 25 é o Bremer e o 26 é o PP. Tá aí, essa é a numeração da seleção brasileira para a Copa América. Diz aí o que você achou, o que vocês acharam aí dessa numeração. Acho que não influencia muita coisa não, mas tem gente que gosta de saber, tem gente que gosta de torcer. O detalhe para 7 do Vini Júnior e para a camisa número 9, obviamente, do Endrick 9. Então isso indica um desejo, talvez, numa possibilidade real de que o Endrick seja efetivamente aquele cara centralizado ali, no camisa 9 da seleção. E o Rodrigo com a camisa 10 numa competição oficial, né? Numa competição fechada, de numerações definidas. Então é isso, galera. A gente teve aí, já mostramos para vocês a preparação da seleção brasileira que fez o treinamento e que já segue, né? Obviamente já segue lá para o College Station para poder fazer os treinamentos e atuar no jogo contra o México agora no sábado. E você já sabe, né? Já sabe, aqui no Na Rede você não perde nada. Vamos trazer com a cobertura super especial. Desde cedo a gente vai estar falando com gente ao vivo lá nos Estados Unidos para acompanhar também todo o procedimento. Você sabe que aqui no Na Rede a gente costuma fazer uma transmissão bem completa dos amistosos da seleção, dos jogos também. Então a gente pede. Se estão gostando aqui do conteúdo, das nossas transmissões ao vivo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim que a gente começar a transmissão lá no sábado, você já vai ser informado, você já vai ser comunicado que a nossa transmissão começou. Aí você vem para a nossa transmissão ao vivo, tem a Ludmilla, tem o JP, tem a galera toda, o Williams fazendo aquela narração gigante que ele faz, melhor narração da internet, viu? Digo para vocês, sem sombra de dúvidas, eu boto a minha mão no fogo. Nosso gigante Williams lá fazendo a narração, tem o Matheus, tem a galera toda, todo mundo vai estar envolvido com esse jogo, vai ser sombra de dúvida. É um jogo tarde, né, 10 horas da noite, normalmente meia hora além daqueles horários que a gente tá acostumado a ter jogo de futebol brasileiro, mas é o horário dos Estados Unidos, tem a questão do fuso horário, e os jogos da Copa América, inclusive, devem ser todos nesses horários. Então você já vai começando a se ambientar com relação aos horários dos jogos da Copa América, beleza? Então é isso, galera. Acho que de informação a gente já passou tudo pra vocês. Vocês já viram a numeração, vocês já viram as equipes treinando, vocês já viram absolutamente tudo. Amanhã a gente deve vir com um novo conteúdo. Na sexta-feira a gente deve trazer um novo conteúdo, né? Falando exatamente já com a previsão específica do que é que vem pela frente. A gente colocou 2 possibilidades de seleção brasileira. A gente já deve trazer aí, a gente já deve trazer sem sombra de dúvidas aí uma coisa mais perto do real, né? A gente já pode trazer aí uma coisa mais perto do real dentro do último treinamento que o Dorival vai fazer frente a essa seleção. O fato é que você já viu também a numeração, que indica que Militão ali, o Marquinhos, pode ser a dupla que o Dorival tá pensando. O Dorival é meio tradicional, né? O Dorival é meio tradicional de dar a numeração de 1 a 11 para os caras que jogam lá na linha. Ele gosta muito disso. Ele falou, inclusive já deu entrevistas com relação a isso. Colocar o Militão e o Marquinhos, a tendência, ele tá meio que mandando uma mensagem aí que acho que essa pode ser a dupla titular, né? Que vai fazer o primeiro jogo pela Copa América. Mas vamos ficar atento, né? Vamos ficar atento porque
Tem muita coisa ainda para acontecer, tem treinamento, teve esse treinamento de hoje, vai ter o treinamento de sexta-feira pela manhã e na sexta-feira à tarde a gente solta o vídeo aí já com os prováveis, já fazendo análise, inclusive trazendo a provável equipe do México, falando como o México joga, enfim, vamos trazer todas as informações também para vocês, beleza? Então fiquem ligados aqui no Na Rede, mais uma vez, repito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque você sabe, amistosos da seleção brasileira, meu amigo, onde é? Onde é? Aqui no Na Rede. A gente vai começar a transmissão bem cedo, tá? A gente vai começar a transmissão bem cedo, diga-se de passagem. Então, se vocês puderem se inscrever no canal, vai ser bacana, porque vocês não perdem absolutamente nenhum, né, nenhum detalhe daquilo que a gente vai trazer. Meu nome é Thiago Correia, eu sou aqui do Na Rede, um dos integrantes do canal Na Rede, trazendo sempre informações para vocês, transmissões de jogos, e é isso. Ó, deixa o like na live, para ajudar a gente, isso ajuda, vocês não têm ideia de como os likes que vocês deixam nos ajudam, beleza? Valeu, galera, vamos que vamos, tchau!